Se você faz uma dessas três coisas, quando o seu cavalo está com medo de alguma coisa, de algum obstáculo, de algum objeto, de alguma situação, você pode estar correndo um grande risco de colocar o seu cavalo em pânico. Quando alguma coisa assusta o cavalo e deixa ele com medo, você não pode fazer essas três coisas, esses três erros que a maioria das pessoas cometem quando encontram uma situação, um objeto, como por exemplo, um tronco caído no meio do caminho, uma poça de água, uma ponte, uma lata de lixo, um galho pendurado no meio do caminho, tudo isso pode assustar o cavalo. Muitas pessoas cometem esses três erros básicos, que vai tirar o cavalo do simples medo e colocar ele em pânico. Então a primeira coisa que você não pode fazer, quando você encontrar um obstáculo que nem esse daqui, por exemplo, é fazer o cavalo passar por cima dele de qualquer jeito. O cavalo vai empacar aqui e você fica tocando e você fica empurrando o cavalo para ele passar de qualquer jeito por cima daquele obstáculo ou no meio daquele obstáculo, enfim, para ele enfrentar aquele obstáculo de qualquer jeito. Isso não vai deixar o cavalo mais corajoso. A segunda coisa que você não pode fazer quando você encontra alguma coisa que assusta o cavalo é deixar ele parado olhando para aquilo que está assustando ele. Esse é o segundo erro, um grande erro. A terceira coisa que você não pode fazer, além de ficar parado, é ficar parado de frente para o objeto que está assustando o cavalo. Então essas três coisas vai deixar o seu cavalo com muito mais medo, porque você está indo contra a natureza do cavalo. O cérebro do cavalo está mandando ele fazer justamente o oposto dessas três coisas. Quando ele encontra alguma coisa que deixa ele com medo, a primeira coisa que ele quer fazer, que o instinto natural dele manda ele fazer, é sair de perto daquilo. O cavalo é um animal de fuga, então a primeira reação dele vai ser fugir, vai ser sair de perto daquilo que está assustando ele. E aí você fica empurrando o cavalo para cima daquilo que está assustando ele. Você está indo contra a natureza do cavalo, você está indo contra o cérebro do cavalo. A segunda coisa que você não pode fazer é ficar parado, olhando para aquilo que está assustando o cavalo. Pelo mesmo motivo, o cavalo não é um animal que vai ficar parado diante do perigo. Ele vai sair correndo, ele vai fugir, depois ele vai se preocupar em saber o que era aquilo. O cavalo é um animal de fuga e de luta, então se você deixa ele parado, olhando para aquilo, e ele não tem opção de fuga, muito provavelmente ele vai entrar no modo luta, e aí ele vai lutar contra você. E a terceira coisa que você não pode fazer é deixar o cavalo de frente para o obstáculo. Às vezes você para de frente para o obstáculo e o cavalo fica sapateando, querendo sair, e você puxa o cavalo de volta. O cavalo quer sair dali e você puxa o cavalo de volta para ele ficar de frente com aquilo que está assustando ele. Por que ele está sapateando e querendo sair dali? Ele está simplesmente querendo ficar de lado para poder enxergar melhor. E aí você briga com ele para fazer ele ficar de frente, numa posição que ele não vai enxergar direito o que está na frente dele. Pensa nessas três coisas. Empurrar o cavalo para cima daquilo que está assustando ele não vai deixar o cavalo mais corajoso. Muito pelo contrário, vai fazer ele ficar com mais medo, vai fazer ele perder a confiança em você e o risco é grande de você causar um acidente. Tira o seu cavalo de perto daquilo que está assustando ele, leva ele um pouco mais distante, até uma distância que ele se sinta confortável e se sinta seguro. Segunda coisa, não deixa ele parado olhando para aquilo, faz ele se movimentar, faz pequenos círculos numa distância mais confortável para ele, fica fazendo alguns círculos ali até que ele se sinta mais confortável, confiante, que ele fique mais calmo, e aí você vai se aproximando daquilo que está assustando ele. E sempre procura fazer os círculos e passar de lado para ele poder enxergar bem o que está ali, para ele poder enxergar melhor o que está assustando ele, e assim ele vai perceber que aquilo não é tão amedrontador quanto ele imagina. Então se você fizer essas três coisas, tirar
o cavalo de perto daquilo que está assustando ele, porque é isso que ele quer, é isso que ele espera de você, que você, como parceiro dele, entenda as necessidades dele. Ele está com medo daquele objeto, daquela situação, daquele lugar, ele está esperando que você, como parceiro dele, tire ele dali de perto, coloque ele num lugar mais seguro. Ele está esperando de você que você dê a opção de movimento para ele. Movimento é acalmar o cavalo. Ele está esperando que você deixe ele enxergar aquilo do jeito que é mais fácil para ele, de lado. Eu e você, seres humanos, a gente enxerga melhor de frente, mas o cavalo enxerga melhor de lado. Dá essas opções para ele, dá essa liberdade para ele. Ele vai entender que você entende ele, que você entende as necessidades dele, e aí ele vai ficar muito mais calmo, vai confiar em você, vai passar pelo objeto, ou pelo obstáculo, ou pelo lugar que está deixando ele com medo. E você não vai transformar esse medo em pânico. Enquanto ainda é um medo, é fácil de você corrigir, é fácil de você conquistar a confiança do cavalo. Mas depois que esse medo se transforma em pânico, aí vai ficar muito mais difícil para você conquistar a mente do cavalo, para você conquistar a confiança do cavalo. Vai ser muito mais difícil para ele e vai ser muito mais difícil para você. Lembra dessas 3 coisas. Não força o seu cavalo a passar pelo lugar que está deixando ele com medo. Não deixa ele parado, olhando para aquilo. E não deixa ele ficar de frente. Põe ele para movimentar, deixa ele de lado e afasta ele para um lugar, para uma distância segura e confortável, até que ele se sinta mais calmo, até que ele se sinta mais tranquilo, e aí ele vai passar com facilidade, e das próximas vezes vai ficar muito mais fácil. Um beijo no seu coração e que você faça uma ótima cavalgada.